palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus faz essa semente brotar, Deus faz ela crescer, germinar. Paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Manuel, tá? Sou integrante do grupo do CIDS. Estou aqui para dar continuidade a essa série de devocionais que estamos fazendo, não só para vocês jovens da nossa igreja, mas também para todos que tiverem acesso a esse conteúdo, tá? Uma palavra de Deus para a edificação da vida de vocês. E hoje eu vou repassar para vocês o texto que está registrado em Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41, tá? Que diz: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, quem? Jesus, passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco. Levaram Jesus no barco, assim como estava, e outros o seguiam. Aconteceu que se levantou um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, e de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que vocês são covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tá? Irmãos, essa passagem está registrada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, e Lucas 8, dos versículos 22 ao 25. São chamados evangelhos sinóticos, tá? Que o que está escrito num está escrito no outro, só que eu optei por Marcos por uma riqueza maior de detalhes, tá bom? Então vamos lá. O Mar da Galileia é um mar isolado, tá bom? Vou falar um pouco do contexto geográfico do mar. E era comum acontecer esse tipo de tempestade até os dias de hoje, por conta das diferenças, certo, de altitude. O Mar da Galileia está situado a 213 metros abaixo do nível do mar, e ele possui 21 km de comprimento, 13 km de largura, tá? E ele também recebe o nome de Lago de Tiberíades, Genezaré, Lago de Quinerete. Todos falam do mesmo mar, tá bom? E a maior parte do ministério de Jesus foi ao redor daquela localização, né, daquele mar, realizando milagres, curas, pregando, certo, o evangelho. E segundo o arqueólogo Joaquim González Echegaray, né, que é arqueólogo, historiador e biblista espanhol, ele explica que devido à altitude, né, dos montes, com destaque o Monte Hermon, tá, e o lago muito abaixo do nível do mar, geram instabilidade climática, e aí gera, certo, ondas fortes, ventos fortes. E é mais para abordar aqui com vocês o porquê que isso acontece, tá bom? O Mar da Galileia, ele tem como afluente o Rio Jordão, que desce lá do Hermon, tá bom? E o Rio Jordão desce também para desaguar no Mar Mediterrâneo. E, gente, o que é que a igreja pode aprender, certo, com esse conteúdo, com essa passagem? Jesus está querendo ensinar os discípulos a respeito da confiança, da postura da igreja diante das adversidades. Sabemos que ali nos 12 começava a igreja primitiva, tá bom? Sabemos que no Antigo Testamento, recordando um pouco, era um povo eleito por Deus, que era só eles exclusivos para a salvação, e no Novo Testamento, através de Jesus, veio o evangelho para os povos, e aí já não seria um povo específico que seria salvo, seria a igreja, que é tanto judeus como os gentios, tá, que receberiam esse evangelho, que receberam, né, e por isso nós estamos aqui com o chamado, certo, da salvação. Então, quando a gente passa a analisar o texto, a gente vê que Jesus, pela postura dele, ele sabia que aquela tempestade ia acontecer, tá? Mas, como sempre, Deus, ele prova a fé daqueles que são fiéis a ele, certo? Para a gente poder demonstrar a nossa total dependência de Deus. Nós somos carentes e necessitados da presença de Deus, tá bom? Então, você pode observar que no versículo 38, Jesus estava na polpa, descansando sobre um travesseiro no meio de uma tempestade. E a gente é tão necessitado da presença dele que imediatamente os discípulos correram: Senhor, Senhor,
Não te importas que pereçamos. É essa a nossa ação diante das adversidades. As adversidades nos aproximam de Deus. Elas nos levam a buscar a face do Senhor. E aí, a postura de Jesus comparada aos dos discípulos, ele nos ensina que nós devemos nos comportar daquela maneira. Não dizer, não, vê uma dificuldade, a gente não vai se abater, a gente não vai ficar triste, a gente é perfeito, a gente é santo. Não, gente, não pensem isso. Mas reconhecer a nossa dependência de Deus e ter fé. Ele interroga os discípulos. Vocês ainda não têm fé? Por que ele diz vocês ainda não têm fé? Porque os discípulos estavam com eles, viam o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava realizando, os milagres, maravilhas e prodígios, e o que Jesus estava pregando, e mesmo assim eles ficavam relapsos. E esse não deva ser o nosso comportamento, certo? Puxando para o que está acontecendo do coronavírus, tá bom? Gente, vamos ficar tranquilos. Nós como igreja, vamos observar o que Deus está fazendo. Está acontecendo muita coisa, muita gente morrendo. A gente fica triste, a gente olha, a gente fica, poxa, a gente ora e angustiado. Mas Deus está no controle, tá? E nessa situação é hora da igreja se unir. A gente observa que está acontecendo também muita coisa boa. Vamos supor, familiares estavam separados. O filho ia para a igreja, os pais ficavam em casa, ou vice-versa. Um familiar ia para a igreja, o outro ficava em casa, não queria. Hoje a família está mais reunida. Hoje tem culto doméstico, coisa que não tinha mais. Hoje tem momentos de consagração, momentos de orar. Santa Ceia, que o pastor Jessé está fazendo, tá online. E eu vejo as pessoas participando, né? Comprando suco, comprando o pão. E participando daquele momento ímpar, sabe? Então, assim, a gente vê que a mensagem do Evangelho está alcançando vidas através do que mais, vamos dizer assim, faz mal se não for usado com responsabilidade na sociedade atual, que é a tecnologia. É o celular, é o notebook, é tablet, qualquer aparelho eletrônico que tenha acesso à internet. Então, através da internet, né, que é exposto tanto o entretenimento, nós estamos levando a palavra de Deus. E com isso, nós estamos aqui, procurando se conscientizar, certo? Que essa é a postura da igreja. É isso que Deus está querendo nos ensinar nessa situação, tá bom? E eu separei 3 tópicos aqui para vocês. Como devemos nos comportar como igreja nessa crise? Primeiro, buscar acima de tudo a face do Senhor, né? Não ligar para as nossas angústias, tristezas e tudo, e olhar para o Senhor, lembrar que Ele cuida, Ele está cuidando de todos nós, mas Ele também está querendo nos ensinar, tá? Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas, tá? Todas as coisas, não é só coisas materiais, não é só coisas espirituais, é tudo. Deus está cuidando, como sempre esteve, do seu povo, tá? Então, novamente, recapitulando, vamos observar a ação dos discípulos e vamos buscar ao Senhor, vamos correr para os pés de Jesus, tá? E vemos a situação das pessoas, as pessoas estão carentes, né, da palavra de Deus, estão carentes, necessitadas. Nós somos carentes, mas também nós como igreja devemos levar até as pessoas a mensagem, a palavra de Deus. Eu espero que esse conteúdo, esse vídeo alcance pessoas que estejam precisando dessa palavra, tá? Não desanime, fique calmo, ore, busque ao Senhor. Lembre do povo de Israel. Deus nunca deixou nada faltar para o povo no deserto. Sempre tivemos, o povo de Deus sempre teve do bom e do melhor, apesar das dificuldades. Então Deus está conosco. Segundo ponto, expressar a fé e confiança em Deus. Deus cobra dos discípulos: cadê a fé de vocês? Vocês não viram o que eu realizo? Estou aqui conjecturando. Mas ele pergunta: vocês não viram o que eu já realizei? Poxa, cadê a fé de vocês em mim? E ali, Jesus já estava preparando os discípulos para o que vinha acontecer após a ascensão de Jesus, que ia dar o início da igreja, e aí os grandes homens de Deus, como Paulo, os apóstolos que foram pregando o evangelho, né, a toda criatura, e aí ali a gente pode ver que eles são muito perseguidos até hoje, né, no Oriente Médio, os cristãos e tudo são muito perseguidos. Então é isso que Jesus estava querendo nos alertar, nos ensinar, mas que não
nos desanimasse. E aí, lá em João 16:1 fala: eu vos preveni sobre esses assuntos para que vocês não se percam na fé, para que vocês não se esqueçam, para que vocês não fiquem desacreditados, né? Não faltem a confiança. E aí, justamente disso, da perseguição, que o mundo ia odiar, né, aquele que confessasse ou que anunciasse o nome do Senhor. E o terceiro ponto, gente, para a gente encerrar, é não ser covarde e lutar incessantemente com as armas espirituais. Efésios 6:10 fala do revestimento das armas espirituais, tá? E Paulo também fala a respeito da fé, né? Lá em... deixa eu relembrar aqui. 2 Timóteo 4:7, que ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé, Filho de Deus, a fé em Jesus e a fé de que Deus está no controle de todas as coisas, tá, gente? E mais uma referência em João 16:33, que fala: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então fiquem com Deus, fiquem na paz, tá? Fiquem tranquilos e não esqueçam os 3 pontos: buscar o Senhor acima de tudo, a face do Senhor, expressar fé e confiança em Deus e não ser covarde e lutar incessantemente com as armas espirituais diante de tudo que está acontecendo e contra o mundo, alcançando vidas e pessoas que necessitam também, assim como a igreja, da palavra de Deus. Então é esse os ensinamentos que o Senhor está nos dando nesse período tão difícil. Fiquem na paz, Deus está no controle, não se desesperem. Deus abençoe.